Amigas e amigos, peço desculpas se hoje vou sair um pouco do meu usual. E aqui eu começo fazendo uma pergunta. Será que não chegou a hora de sairmos da indignação e partir para a ação? Vamos lá. Eu entendo que o crime de corrupção, em qualquer nível, é um dos crimes mais danosos e cruéis dentro de uma sociedade. É fácil entender, vou explicar. Quando se rouba o dinheiro público, simplesmente estes recursos deixam de ser aplicados em segmentos vitais da vida do país, tais como educação, saneamento básico, segurança pública, saúde, entre muitos outros projetos e programas não menos importantes. Aí eu faço uma pergunta: quantos brasileiros perdem as suas vidas por falta de um atendimento de saúde adequado, em função da falta de verbas que deveriam ser empenhadas no complexo da saúde brasileira? Quantos idosos ou pessoas com necessidades estão largadas à sua própria sorte? Doenças raras, etc. e tal. Portanto, se estou fazendo este paralelo, entendo que os criminosos que praticam tal crime de corrupção, quer seja corrupção ativa, quer seja corrupção passiva, são verdadeiros assassinos. Estou exagerando? Talvez, mas dessa forma, e é dessa forma que eu entendo que eles devem ser tratados. E digo mais, tal crime, na minha opinião, é tão grave, o crime de corrupção, é tão grave que mereceria a prisão perpétua. Vamos lá. Vamos imaginar um outro crime gravíssimo, não menos tenebroso: o estupro. O estupro em qualquer idade. Porém, nesse momento, minhas amigas e meus amigos, eu peço permissão para, particularmente, me referir ao estupro em vulneráveis, ou seja, crianças menores de 14 anos. Não estou deixando o estupro do adulto de lado de forma nenhuma, é tão grave quanto. Mas nesse momento eu quero falar sobre as crianças que têm menos de 14 anos de idade. Os números no Brasil são verdadeiramente assustadores. Mais de 70 mil, minha gente, 70 mil crianças são estupradas no Brasil anualmente. Sabe o que significa dizer isso? Uma conta assim, bem rasteira, significa dizer que 200 crianças por dia sofrem desta inacreditável e absurda agressão. Inominável. Certamente esse número, isso eu posso dizer para vocês com a maior tranquilidade, é muito maior. Nós não sabemos a quanto chega, porque muitas famílias, muitos pais, mães, sequer dão queixas na polícia, talvez por medo ou por ignorância, enfim, portanto são vítimas que não são computadas nas estatísticas. E o pior disso tudo ainda, para agravar, não é o pior, para agravar, cerca de 60% desses estupros acontecem em meninas com idades inferiores a 13 anos. E mais tenebroso ainda, é muito frequente em crianças ainda na mais tenra idade, 4, 5 anos de idade, poucos dias. Foi noticiado um caso como esse. Tudo isso é muito assustador, uma verdadeira barbaridade. Portanto, estamos falando de quê? Estamos falando de monstros, criminosos, monstros irrecuperáveis. Dá para imaginar um indivíduo que estupra uma criança ser julgado, preso, e pela lei vai pegar 10 ou 15 anos de cadeia, e depois de algum tempo na prisão, o sujeito vai receber a liberdade, a benesse da liberdade, 2/3, sei lá, 1/3 da pena e bom comportamento, essas histórias que a gente ouve todo dia. Isto não tem cabimento, mas acontece todos os dias.
E aqui eu faço novamente a pergunta: este indivíduo, esse estuprador irracional, não mereceria a prisão perpétua? Essa é a pergunta. Muitos outros exemplos de crimes que poderiam ser considerados como gravíssimos poderiam ser citados aqui tranquilamente. Lembro até o caso, por exemplo, de um jornalista, lá atrás, nos anos 90, que assassinou a namorada com um tiro pelas costas e que demorou 24 anos para ser, 22 ou 24 anos para ser julgado. Mas o que eu quero dizer mesmo é que, infelizmente, nós não podemos sequer sonhar, na atualidade, nesse momento, com a possibilidade de uma prisão perpétua para quem quer que seja. E você sabe por quê, minha amiga e meu amigo? Porque se trata de uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. E dessa forma ela não pode ser modificada sequer por uma emenda constitucional. Para que a gente possa mexer nessa cláusula pétrea, a lei é muito clara. Há que se fazer uma nova Constituição. Já pensou? O que eu acho disso? Claro que isso se torna, pelo menos nesses dias atuais, uma tarefa, uma missão quase que impossível. Muito difícil de acontecer nos dias atuais. Uma vez que caberia... E por que? Só para explicar, por que eu acho que é impossível? Porque caberia ao Congresso tomar a decisão de escrever uma nova Constituição. Além de dar trabalho, nesse caso, é óbvio que parte dos congressistas estão muito felizes e satisfeitos com a Constituição atual. Afinal de contas, tem favorecido, isso nós estamos vendo diariamente, esta Constituição atual tem favorecido a grande maioria dos corruptos, assassinos e outros criminosos, inclusive políticos. Dá para mudar essa situação? Eu sou otimista e digo que dá sim. É claro que dá. E temos que mudar essa situação. Esse é um trabalho que tem que ser iniciado já, agora, imediatamente. E é preciso que se diga, demandará alguns bons pares de anos até que seja efetivamente concretizado. O Brasil, minha gente, minha amiga, meu amigo, o Brasil efetivamente é nosso. Pertence, sabe a quem? Às mulheres, aos homens de bem desse país, os homens de bem desse país e das futuras gerações. Esse Brasil não pertence aos políticos ineptos, aos políticos corruptos, aos políticos imorais. Não pertence a eles, não. Aos políticos profissionais, muitos desses políticos que carregam inúmeros processos criminais nas suas costas. Demandas estas que se arrastam durante anos e anos e quando chega ao ponto de serem julgadas, essas demandas, não raro esses crimes já prescreveram. Isso só acontece porque muitos políticos utilizam de manobras judiciais que permitem tal escabrosa situação. Isso só acontece por quê? Porque tais carreiristas, que eu digo, os políticos profissionais, né, da política, os carreiristas de política, além de possuírem muitos recursos financeiros para gastar com adiamentos, advogados, etc., volto a dizer, recursos estes que foram frutos angariados da corrupção. Eles possuem a máxima e absoluta certeza das suas impunidades, uma vez que são protegidos por leis absolutamente esdrúxulas e, claro, não raro, com a complacência, com a boa vontade, com a leniência de alguns magistrados. Isso é público e notório. Como se modifica uma situação como essa? Só existe uma maneira, através da arma mais poderosa que o cidadão brasileiro possa ter. Chama-se voto. Nada é mais poderoso do que o voto. Escolher bem os seus representantes nas três esferas, legislativas e executivas, tem que se tornar obrigatório para todos nós.
E, fundamentalmente, nós temos que, além de escolher bem quem serão os nossos futuros representantes, como eu falei, nessas três esferas, estadual, federal e municipal, fundamentalmente é importante que nós os sigamos e é fundamentalmente que nós cobremos deles as suas ações e atitudes. Esse é o único caminho para que mudanças a médio e longo prazo possam acontecer. Em tempo, os crimes que citei acima, se não podem ser punidos com prisão perpétua, que pelo menos sejam punidos pelos 30 anos que a lei permite, sem qualquer tipo de direitos que possam significar a atenuação da pena, ou, no mínimo, o convívio com a sociedade, tais como benefícios de progressão de pena, que possa permitir que o criminoso passe do regime fechado para o regime semiaberto e daí para frente para o regime aberto, onde certamente ele vai voltar para as ruas e vai continuar cometendo os mesmos crimes que cometeu anteriormente. Está na hora de sairmos da indignação e irmos direto para a ação. Essa é a minha mensagem. Um enorme abraço para vocês.